Senado. O JN é mais cedo, 8 da noite, hora de Brasília. Não perca! Olá, boa noite para você. São 6 horas e 42 minutos, dia de quarta-feira, dia de JN2 mais cedo, sempre com as principais notícias do Estado. O presidente Lula chega a Belém com a missão de articular as negociações dos acordos sobre o clima na COP30. Mais de 1.300 atendimentos. Esse é o balanço até agora da estrutura de saúde montada dentro do Parque da Cidade. Um levantamento revela que quase metade do território da Amazônia Legal já tem influência de facções criminosas. E a cantora Gabi Amarantos é indicada em 5 categorias no Prêmio Multishow 2025. A partir de agora, no JN2. Um dos assuntos debatidos durante a COP30 em Belém são os combustíveis fósseis. 10 anos depois do Acordo de Paris, que estabeleceu metas para diminuir emissões de gases poluentes, as discussões em Belém têm grandes expectativas para enormes avanços. O Pavilhão da França marca a presença do país na Conferência do Clima. E é também um lembrete de que COPs podem fazer a diferença. Há exatos 10 anos, o Acordo de Paris colocou mais de 190 países no mesmo caminho. Diminuir as emissões dos gases de efeito estufa, vindos principalmente da queima de petróleo, gás e carvão, para impedir que o planeta ficasse 1,5 graus mais quente. A meta estabelecida durante a COP21, lá em 2015, é a que está valendo até hoje. Todos os países, depois desse acordo, se preparam e se arrumaram para colocar objetivos nacionais para abaixar as emissões de carbono, mas também para se preparar aos efeitos das mudanças do clima, adaptações. Agora sabemos onde ir, a questão é como fazer e como trabalhar juntos. Sabemos que a gente não pode queimar mais combustíveis fósseis, então a gente tem que trabalhar juntos para apoiar-se entre os países para sair progressivamente das energias fósseis. Na COP30, a demanda por um futuro sem combustíveis fósseis tem crescido nas ruas, nos corredores e até nas salas de negociação. Esse grupo trouxe máscaras de gás para exigir uma transição energética de verdade. Estamos protestando contra as intenções de trazer mais gás para a América Latina. Gás fóssil não é transição. As empresas petroleiras tentam vender o gás como uma nova fonte de energia que não afetaria a atmosfera. E não é assim. Temos que gerar soluções de diversidade energética com energia renovável, que podem suprir as nossas necessidades. Uma década depois de Paris, é preciso fazer mais. A expectativa é que os acordos firmados em Belém tragam avanços em várias frentes. A gente precisa ver um avanço tanto em relação à ambição, que seria, por exemplo, os países aumentarem as suas metas de reduzir gases de efeito estufa, implementar mais adaptação, lidar com as perdas e danos e, ao mesmo tempo, precisa avançar com a questão do financiamento, porque os países, principalmente os países menos desenvolvidos, precisam de financiamento para que eles possam, de fato, implementar as suas metas. Então, esses 2 temas estão em discussão nessa COP e a gente precisa avançar com eles em conjunto. Enquanto muitos países têm apresentado metas pouco ambiciosas, a Colômbia deu um grande passo no enfrentamento à crise climática. O país anunciou durante a COP30 que vai proibir a abertura de novos poços de petróleo e a instalação de empresas mineradoras de médio e grande porte na Amazônia colombiana. É o primeiro país da região a adotar uma medida assim. A ministra do Meio Ambiente da Colômbia informou que empreendimentos já em funcionamento não terão as licenças renovadas. Este instrumento impede novos contratos de exploração e exportação de petróleo, e os existentes não podem ser renovados. Da mesma forma, não serão concedidos novos títulos de mineração em nenhuma área da Amazônia para operações de médio ou grande porte. E os títulos de mineração existentes atualmente em operação não podem ser renovados. Trata-se de uma série de decisões que ajudam a encerrar a exploração no bioma amazônico.
de la huella extractiva. E a gente vai agora ao vivo até a Blue Zone, área restrita de negociações da COP30, porque nessa reta final o presidente Lula está de volta a Belém para buscar aí o consenso sobre temas que são sensíveis na conferência sobre mudanças climáticas. A Juliana Alvarez está aqui e traz mais informações para a gente lá do Parque da Cidade. Estamos na reta final aí, né, Juliana? Agora é hora de costurar acordos para se chegar a decisões que possam realmente definir aí o futuro do planeta. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa estadia, essa passagem do presidente Lula aqui por Belém e, claro, pela COP30 foi marcada essa tarde por uma reunião do presidente, junto com o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, e também representantes do poder público estadual e municipal. O governador Helder Barbalho e o prefeito de Belém, Igor Normando, estiveram em reunião tanto com o presidente Lula como com o presidente da COP, para entregar demandas que são específicas. A gente teve a oportunidade de conversar com os dois e o que eles nos relataram foram entregues tanto ao presidente da COP quanto ao presidente Lula cartas do Estado, na verdade, de 27 governadores do país, dos 27 estados que compõem o nosso Brasil, e também a carta de prefeitos. O que essas cartas pedem? Essas cartas pedem para que sejam desenvolvidos projetos que tenham também, que abranjam também realidades locais. É uma ferramenta que pode ser usada para ajudar a gente ter esse futuro mais sustentável. Mas as negociações macro continuam. Desde o discurso de abertura, o presidente Lula disse que o objetivo é construir o chamado Mapa do Caminho, um modelo de transição energética para o mundo abandonar combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, e usar cada vez mais energias renováveis, como energia solar e eólica. Ontem, um grupo de 80 países se reuniu em apoio a essa ideia, entre eles Alemanha, Colômbia e Reino Unido. A presidência da COP já apresentou para os países um rascunho de um planejamento para esse mapa do caminho, que deve ser uma grande mensagem política dessa conferência que vai girar em torno da palavra multirão. Um multirão em que todos os países se unem para acelerar a implementação do Acordo de Paris. Esse documento reconhece que o mundo avançou, mas ainda está longe de chegar às metas traçadas. E por aqui a mobilização tem sido intensa, muitas reuniões a portas fechadas, para garantir que essas negociações sejam feitas e esse documento final seja entregue, incluindo, como eu falei no início, da nossa participação, incluindo também os governos municipais, os governos estaduais que estão ali na ponta nessa relação direta com a população, João. Obrigado, Juliana. Há uma grande expectativa em relação a esse mapa do caminho que pode orientar justamente essas discussões e deliberações. A promessa é que essa seja a COP da implementação. Vamos ver se isso acontece, né, Juliana? Boa noite para você. E olha, como reduzir a emissão de gases? Isso é um dos temas centrais e urgentes da COP30. Um bom exemplo vem do setor de transportes. São os ônibus elétricos bem menos poluentes que já estão circulando em Belém, que podem trazer uma luz nesse caminho. Há 10 anos, o Luiz trabalha como motorista de ônibus. Já dirigiu vários modelos. Hoje, trabalhando em um veículo elétrico, ele acredita ter mais segurança e conforto. Aqui é outro nível, porque o silêncio de dirigir aqui hoje em dia é muito bom. A gente não tem mais aquela situação de motor aqui na frente, aquele motor barulhento hoje em dia. Não nos estressa, não estressa o passageiro, é muito bem confortável, é um silêncio assim que faz bem para a nossa saúde. Além de proporcionar qualidade de vida para motoristas e passageiros durante a viagem, os ônibus elétricos emitem menos gases poluentes. Juliana é usuária do transporte coletivo. Ela espera que a nova frota aumente para que todos os passageiros possam ter pleno acesso à comodidade que os novos veículos proporcionam. Os ônibus convencionais que rodam na cidade, eles são muito barulhentos, o clima não é agradável, em horário de pico fica muito ruim, a gente sente muito calor, quando chove tem que fechar a janela. Mas agora nesses ônibus da COP que estão rodando, que são esses ônibus elétricos, está muito melhor, o clima está agradável, eles não fazem muito barulho, tem várias rotas, então normalmente não está lotando, então está sendo muito melhor.
Menos poluição, mais conforto e tecnologia. Nos ônibus dedicados aos participantes da COP30, por exemplo, ainda é possível ter acesso a um aplicativo com as rotas das linhas e a localização exata de cada veículo. A Vitória espera que esse sistema permaneça após o encerramento da conferência. Vai ajudar muito na questão da fluidez da frota, diminuir o excesso de pessoas por ônibus. Com certeza vai ser uma ajuda enorme. A gente costuma pegar esses ônibus, que são os ônibus da COP, então eu já sei que ele vai passar, estou de olho naquele aplicativo, então é muito menos estresse do que pegar ônibus convencional. O levantamento da Confederação aponta que o modal rodoviário é o responsável por maior parte das emissões de gases poluentes dentro do setor transporte. Veículos leves poluem mais, seguido de veículos pesados, como caminhões, ônibus e micro-ônibus. A pesquisa revela ainda que o setor transporte brasileiro totalizou cerca de 190 mil toneladas de CO2 em 2023, dado que atualiza o levantamento anterior, feito em 2016. Daí o que a gente percebe? A importância do transporte coletivo de passageiros, né? Porque a partir daí você reduz a intensidade do carbono per capita, né? E aí a transição energética tem um papel fundamental, seja com a participação dos biocombustíveis, seja com a eletromobilidade, seja com a renovação de frota, que é a utilização de veículos mais novos. Eles têm maior eficiência energética, então eu reduzo o meu consumo energético e eu emito menos por consequência. Dentro da Green Zone, o sistema transporte oferece aos participantes o espaço Estação de Desenvolvimento. A Cristiane conversou com uma inteligência artificial e chegou à conclusão que pode contribuir ainda mais para reduzir emissões de gases poluentes. Foram feitas diversas perguntas sobre a emissão de carbono, principalmente perguntando sobre nossa alimentação, qual o nosso veículo, quanto tempo a gente gasta por dia e até mesmo o trânsito influencia bastante na nossa saúde em emissões de carbono. Eu não sabia disso, mas eu acredito que a questão do transporte também eu posso mudar. Eu vou de moto todo dia para a minha faculdade, então eu acho que utilizar bicicleta ou até mesmo patinete agora, né, que está sendo fornecido aqui na cidade, seria com certeza uma ótima opção para melhorar a emissão de carbono. Para além da tecnologia e redução na emissão de gases poluentes, está o objetivo de trazer relevantes contribuições para a mobilidade urbana. Eu acho que a gente está num momento, aproveitando o COP, aproveitando essa questão, que é para ir além do ônibus elétrico, né? Então, como é que a gente pode pensar uma mobilidade na cidade que seja uma mobilidade ativa, que seja uma mobilidade que não tenha a ver com combustíveis fósseis, mas também que possa ser uma mobilidade de bicicleta ou então outros tipos de mobilidade também que proporcionem qualidade de vida para o usuário e não poluam o meio ambiente. É importante mesmo pensar nessa forma de resolver, de reduzir a emissão de gases. Um levantamento de um estudo já realizado pela Prefeitura de Belém há mais ou menos 1 ano e meio indicou que a principal fonte emissora de gases de efeito estufa na capital vem do transporte. E no meio do transporte está aí a circulação de ônibus. Por isso, esse é um tema que precisa ser pensado e com urgência. Um relatório divulgado esta semana durante a COP30 em Belém mostrou que, conforme as cidades vão crescendo, a devastação ambiental vai aumentando e, com isso, há impactos para o clima e para o futuro. Dentro da floresta, a perspectiva muda. Mas a Josi vê o que todo mundo vê. Nós estamos com um inchaço populacional muito grande na cidade de Belém. Existe a falta de moradia e existem áreas que têm florestas. E aí as pessoas acreditam que elas podem adentrar essas áreas, derrubar essas árvores e chamar aquela terra de sua. Não faz muito tempo. Em 1950, a maior parte dos 2,5 bilhões de habitantes do planeta vivia assim, perto da floresta ou em zonas rurais. O tempo foi passando, o número de pessoas aumentou muito. Hoje somos 8,5 bilhões. O asfalto foi se expandindo e os grandes aglomerados viraram moradia de quase metade de toda a população do planeta. E a pressão do crescimento das cidades aumenta muito o nosso impacto no clima e no futuro. São dados que foram divulgados na COP30, no maior relatório já feito na história sobre onde moram as pessoas no mundo.
O número de megacidades, com mais de 10 milhões de habitantes, quadruplicou desde 1975, de 8 para 33. 19 delas na Ásia. Hoje, a maior de todas é Jakarta, na Indonésia, com 45 milhões de habitantes. Mas o relatório descobriu que a maior parte da população global não vive nessas imensas selvas de pedra, mas em cidades com menos de 1 milhão de habitantes, que correspondem a 96% de todas as cidades do mundo. E à medida que as cidades avançam, avança o cimento, o concreto, o esgoto. É um processo incompleto, uma densidade muito intensa, com uma enorme dificuldade de garantir a qualidade dos serviços públicos e, consequentemente, num processo de devastação ambiental muito intensificada nos últimos anos. A única saída é algo feito em poucos lugares do mundo, de acordo com a ONU: crescer com planejamento. Cidades inteligentes, cidades verdes, cidades sustentáveis são cidades que, de fato, conseguem enfrentar a discussão sobre os combustíveis fósseis. Até 2050, o crescimento urbano mundial vai estar concentrado na Índia, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo, Egito, Bangladesh e Etiópia. Países em processo acelerado de urbanização, parecido com o do Brasil na metade do século passado. Sem planejamento, a humanidade fica numa sinuca de bico. As pessoas vêm dos interiores para dentro dos grandes centros para procurarem melhoria de vida. E aí elas precisam desses espaços. Então, tu fica entre uma guerra dentro de ti mesmo. A Josi refloresta áreas que foram degradadas para expandir a cidade. É passos de formiguinha. A expansão da cidade é muito mais forte. Num trabalho quixotesco de tentar reverter um movimento cada vez mais acelerado, da nossa busca pelo conforto que cobra um preço cada vez mais caro. E um outro levantamento apresentado hoje na COP30 revelou que quase metade do território da Amazônia Legal já recebe influência de organizações criminosas. E as facções que dominam o tráfico de drogas também começam a explorar a comercialização de ouro e de madeira ilegais. Em 2 anos, a presença de facções criminosas na Amazônia Legal saltou de 178 para 344 municípios, segundo o Fórum Brasileiro da Segurança Pública. Os dados mostram que o crime organizado chegou a 44,6% da Amazônia Legal, que abrange os 7 estados do Norte, Mato Grosso e parte do Maranhão. Das 17 facções identificadas em território amazônico, o Comando Vermelho predomina, seguido pelo PCC. O levantamento foi apresentado hoje, durante um evento na Conferência do Clima em Belém. A presença dessas facções ela vai para além do território urbano. Ela chega nas comunidades quilombolas, ela chega nas aldeias indígenas, ela chega nas comunidades ribeirinhas e chega também nas zonas rurais. A gente tem uma dinâmica que ela vai alterando o papel das cidades no contexto da violência. O que significa dizer também que altera o papel dessas cidades nas rotas do narcotráfico e na dinâmica dos conflitos. O levantamento mostra que municípios às margens de rios, rodovias federais e nas fronteiras são considerados rotas estratégicas e os que mais sofrem com conflitos causados pelo crime organizado. A ONU já aponta o crime organizado como uma das causas do desmatamento. No interior da floresta, criminosos fazem novas pistas clandestinas, articulam rotas aéreas e fluviais ilegais para o narcotráfico e contrabando e exploram a terra com garimpos e tráfico de madeira. Os pesquisadores dizem que os resultados divulgados pelo Fórum revelam uma Amazônia transformada pelo crime. Isso é muito grave, porque para além da violência que isso traz para a população que vive no território, isso muda dinâmicas de sociabilidade, a forma como as pessoas se relacionam, ameaça a vida de populações ribeirinhas, de povos tradicionais. Os crimes ambientais se fortalecem com a chegada de facções à região amazônica. Alguns desses grupos lucram com a exploração ilegal de minérios e derrubada da mata.
Lideranças indígenas consideram que esse é um crime que as autoridades precisam combater dentro da floresta. Nós estamos aqui no COP30 para pedir às autoridades, né, para ver se para nós preservar nosso meio ambiente, porque é para isso mesmo que nós índios que está na Amazônia preocupado e contaminado pelo mercúrio. Bem, nós questionamos o Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre o aumento de municípios com a presença do crime organizado na Amazônia Legal. Por telefone, representantes do Ministério disseram que não podem dar detalhes sobre as operações que são realizadas na região. A Secretaria de Segurança Pública do Pará informou que o Estado intensificou o enfrentamento às organizações criminosas, com destaque para a criação de uma delegacia especializada no combate às facções. A Segup disse ainda que agências de inteligência trabalham de forma integrada no monitoramento de grupos criminosos, subsidiando investigações da Polícia Civil e a coordenação de operações no Pará e em outros estados. E a gente quer saber sua opinião sobre as notícias que você está acompanhando hoje aqui no JL2. O nosso WhatsApp é o 999430001. Estamos aqui esperando a sua mensagem. E um aviso importante, estão abertas as inscrições para a segunda edição do Festival LED, Luz na Educação, em Belém. No momento da COP30, em que os olhos do mundo estão voltados para a proteção da Amazônia e para ter caminhos possíveis de um futuro mais sustentável, os saberes tradicionais, inovação e arte vão reunir pensadores, artistas e educadores no dia 2 de dezembro na Estação das Docas e no Museu das Amazônias. O evento é de graça e as inscrições podem ser feitas pelo site festivalled.com.br, como está aí na tela, como está no vídeo. A programação completa você encontra no G1 Pará. E a seguir, mais de 1.300 atendimentos. Esse aí é o balanço até agora da estrutura de saúde montada dentro do Parque da Cidade. Agora são 7h03. Temos imagens ao vivo aqui daquela área, ali na Praça Pedro Teixeira, perto da escadinha, entre a Estação das Docas e o Porto Futuro 12. Olha como está movimentado, né? Programação cultural aí viva nessa reta final de COP30. Voltamos já. Filipa descobriu que estava sendo dopada por Jax. Agora quer saber o que mais ele esconde. Eu vou conseguir fazer o Jax falar. Não, Filipa, volta pra casa. É melhor. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu tenho que desligar. Hoje, mais cedo, 7h15, Dona de Mim. O Esquenta Black já começou. Vem aproveitar a maratona de preços Black. Kit Coxa King Versalhes 3 peças em 5 sem juros de R$ 57,98. Fruteira montável em madeira em 5 sem juros de R$ 24,98. Colchão solteiro Ouro D33 em 1+9 sem juros de R$ 59,90. Guarda-roupa 2 portas Zane com espelho em 1+9 sem juros de R$ 169,90. Esquenta Black Você quer? Você tem. Olha a cerveja pesada, a cerveja que incha! Amigo, me vê uma! Nossa, isso é top. Pô, Juninho, cerveja amarga na praia. Ai! Que quadradeza! Amigo, que quadradeza! Que quadradeza! Amigo, que quadradeza! Praia pede uma escolzinha. A cerveja que desce é redonda. Beba com moderação. Prepare-se para conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novos cortadores de grama a combustão Steel. Diferentes de tudo que você já viu. Impressionantes em cada detalhe. Com tecnologia e potência para superar qualquer desafio. Cortadores de grama Steel. A evolução das máquinas sobre 4 rodas. Numa concessionária Steel próxima de você. Faça as melhores imagens à noite. Câmera tripla! Inteligência para pesquisar. É só abrir a câmera e perguntar. Que coruja é essa? Parece uma coruja orelhuda. Câmera absurda. Inteligência absurda. Galaxy A56. Seu primeiro Galaxy com AI.
O Esquenta Black Zan já começou. Vem aproveitar a maratona de preços Black. Sofá Urufit retrátil e reclinável 2 lugares em 1 mais 9 sem juros de R$ 131,90. Armário e balcão em aço 2 peças em 1 mais 9 sem juros de R$ 109,80. Mesa sala Era com 4 cadeiras Lia em 1 mais 9 sem juros de R$ 173,50. Roupeiro Alonso 4 portas com espelho 100% MDF em 1 mais 9 sem juros de R$ 162,90. Esquenta Black Zan. Você quer? Você tem. Fomos eleitos o banco mais sustentável do planeta pela 6ª vez. Conheça nossas iniciativas em bb.com.br/COP30. 7h07, vamos voltar ao vivo até a Blue Zone, no Parque da Cidade, onde está a repórter Juliana Alvarez, que acompanha, essa última etapa aí da COP de negociações. Estamos perto das últimas 48 horas e a expectativa é grande sobre o que vai ser decidido, o que é que vai sair daqui de Belém em relação ao futuro climático do planeta. Juliana. Pois é, João, e para ajudar a gente a entender um pouco como é que está esse cenário das negociações, a gente vai conversar agora com o ministro das Cidades, Jader Filho. Muito obrigada pela sua participação. E eu já vou para a principal pergunta. Como é que estão avançando essas negociações? A gente já tem um caminho a ser vislumbrado até o final dessa semana? Os caminhos essa negociação tem avançado bastante. Já são mais de 80 países que já chegaram ao entendimento, por exemplo, sobre o caminho, como é que nós vamos fazer para parar de usar os combustíveis fósseis, passando a usar combustíveis mais limpos em favor do nosso planeta. Está acontecendo a partir daqui a pouquinho, vai começar uma nova rodada de reunião com os delegados, às 19 horas, na busca por um entendimento global, porque as pessoas precisam compreender. A COP tem uma particularidade. Ela precisa ser por unanimidade, não pode ser por maioria. Então todos os delegados, todos os países têm que estar concordando com a declaração final que vai sair dessa COP. Por isso que é tão complexo e por isso que precisa de tanto diálogo para que a gente possa chegar no entendimento em favor de um planeta melhor. Agora a gente fala ao longo de toda a COP, é a COP da implementação e a gente não pode deixar de pensar no micro, a gente pensa no macro, mas também no micro. E aí entra a questão dos subnacionais que o senhor estava explicando para a gente, que tem a ver com a reunião que houve mais cedo. Exatamente, nós estivemos representando, é importante as pessoas compreenderem, A primeira reunião temática que aconteceu na COP foi no dia 11, foi para falar sobre o tema urbano. Isso eu tenho dito, essa COP precisa ser a COP da floresta, mas ela também precisa ser a COP das cidades. A maioria das pessoas vivem em cidades e a gente precisa dar às nossas cidades uma infraestrutura que seja resiliente, que seja sustentável, que a gente esteja adaptado para que se novos eventos climáticos acontecerem, as nossas cidades estejam preparadas com obras de macrodrenagem para evitar que os alagamentos aconteçam e afetem as famílias, obras de contenção de encostas para dar segurança às famílias que moram pelas encostas no Brasil e no mundo, para não ver os morros deslizando, como a gente viu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no ano passado, agora esse novo evento climático que aconteceu no Paraná. Então a gente precisa trazer o tema urbano para isso. E o que essa reunião de hoje fez foi exatamente isso, trazer os prefeitos para que possam mostrar que dessa declaração que vai sair de Belém, os prefeitos precisam ter protagonismo. A nossa adaptação vai acontecer nas cidades e a gente precisa inserir eles nessa discussão. Ministro, muito obrigada pela sua participação e a gente percebe o avanço dessas negociações, João. Obrigado, Juliana, que se alcance mesmo nessa meta de reduzir em 1,5 graus aí a temperatura do planeta. Obrigado. E olha, uma grande estrutura de atendimento em saúde foi montada dentro do Parque da Cidade. São salas equipadas nas zonas verde e azul. Desde o início da conferência foram mais de 1.300 atendimentos. São 4 postos, um deles 24 horas. Em todos, 2 ambulâncias de plantão. O serviço é voltado para os participantes, voluntários e trabalhadores da COP30. As unidades de baixa, média e alta complexidade estão espalhadas em pontos estratégicos do Parque da Cidade, tanto na Blue quanto na Green Zone. Nesta foi montada uma sala de emergência com todos os equipamentos necessários para os atendimentos de casos mais graves. No total do evento, nós já atendemos 1.300 pessoas, sendo que apenas 12 precisaram de ambulância. A maioria são casos de baixa complexidade que a gente atende e trata aqui mesmo.
Além dos postos devidamente sinalizados, 5 equipes de saúde e 54 bombeiros militares percorrem os espaços para dar orientações e encaminhar quem precisa de ajuda. Um trabalho que exige atenção. A gente faz a prevenção, a gente fica aqui na prevenção, né, de stand-by. Caso aconteça algum evento, princípio de incêndio, alguém se machuque, alguma coisa nessa natureza, a gente atua aqui para o pessoal que frequenta aqui o local, né? Bombeiros civis também reforçam as equipes. Quais foram essas assim que vocês já tiveram que resolver? Desmaio, as pessoas não estando bem por essa frequência, né, de estar aqui. Aí as pessoas não estão acostumadas também com o clima da gente, né, aqui o paraense. Aí a gente consegue fazer esse atendimento, levar ao ambulatório. Dona Cláudia se perdeu da mãe, de 86 anos, no meio do grande movimento da Zona Verde, que é aberto ao público em geral. Ela ficou nervosa e passou mal. A ajuda foi rápida. Fiquei nervosa, mas o pessoal aqui, o atendimento também maravilhoso. Os bombeiros logo, graças a Deus, localizaram ela. Tá tudo ok, graças a Deus. Agora eu só vou tomar meu medicamento para passar a dor, né, que eu fiquei um pouco assim desnorteada por causa dessa situação, né? Mas aí já está tudo normalizado. Nestes 8 dias de conferência, muitos estrangeiros também têm sido atendidos. E muitos deles têm ficado surpresos ao saber que depois dos atendimentos não há custo algum. E que todo o serviço prestado pelo Sistema Único de Saúde, que é 100% brasileiro, é totalmente gratuito. É muito interessante, né? Alguns estrangeiros, eles chegam, são atendidos e no final ele diz quanto custa, quanto é para pagar. E a gente esclarece que o SUS, ele é gratuito e ele é universal. A cantora Gabi Amarantos foi indicada em 5 das 23 categorias do Prêmio Multishow, que celebra a música brasileira. As indicações são pelo álbum Rock Doido, lançado em agosto deste ano. Gabi concorre nas categorias Artista do Ano, Álbum do Ano, Capa do Ano, Brega do Ano e com o Hit do Ano, com a música Foguinho. A cerimônia será transmitida na íntegra pela TV Globo no dia 9 de dezembro, desde já aqui na torcida pela Gabi Amarantos. O JL2 de hoje fica por aqui. Uma boa noite. Até amanhã. Olá, nessa quinta-feira no Encontro a gente vai mostrar a fraude dos empréstimos indevidos do INSS. Agora, olha esse cachorrinho. Não fala nada, mas dá para entender tudo, né? As estratégias de comunicação dos pets com os tutores é um dos temas do nosso encontro, 9h30 da manhã, logo depois do Bom Dia Brasil. Estou esperando você. Um bom dia pra quem acorda de camisa 13. Se liga no Globo Esporte, no Esporte, Cultura e Jogo Aberto às vezes. Esse é o futebol paraense, pra quem é remo pensando. Pra todos os times do meu Pará, estamos de volta, Canoma Pará, Canoma Pará.